Como ele assume o controle? Armas. No fim da lua de mel, quando pela primeira vez faz alguma coisa para atacar o amor próprio da parceira, o misógino está sondando o terreno. Se não encontra qualquer resistência a essa afronta inicial, é porque a mulher lhe está dando, sem perceber, a permissão para que esse comportamento se desenvolva. Eu sempre digo às mulheres que não se pode jamais entregar a Polônia a Hitler. O contrato de amor. O início do relacionamento é marcado por muitos testes e experiências. O misógino está definindo para si mesmo, muitas vezes sem compreendê-lo, até que ponto pode ir. A parceira, infelizmente, pensa que, ao evitar a confrontação ou a contestação de seu comportamento, toda vez que ele magoa seus sentimentos, está expressando amor. Muitas mulheres caem nessa armadilha. Afinal, somos ensinadas desde pequenas que o amor é a resposta. Fará com que tudo se torne melhor. Tudo o que precisamos fazer é encontrar um homem para nos amar e depois a vida será boa e seremos felizes para sempre. Também aprendemos que devemos assumir determinados comportamentos a serviço desse amor. Temos a obrigação de abrandar as coisas, recuar, pedir desculpas, ser boa. Na verdade, são justamente esses comportamentos que estimulam o misógino a maltratar a parceira. É como se ao mesmo tempo fizéssemos um contrato ou acordo expresso e tácito com o misógino. O acordo expresso diz: eu o amo e quero ficar com você. O acordo tácito, que deriva de nossas necessidades e medos mais profundos, é muito mais poderoso e compulsivo e diz o seguinte: minha segurança emocional depende do seu amor, e para obtê-lo serei dócil e renunciarei às minhas necessidades e desejos. A parte do misógino no acordo é diferente. Minha segurança emocional depende de eu assumir o controle total. Ele deve controlar. Em todos os relacionamentos, há lutas pelo poder. Os casais discordam por causa de dinheiro, da criação dos filhos, onde ir nas férias, com que frequência visitar os parentes, quais os melhores amigos e com quem deverão passar mais tempo. Essas questões podem criar conflitos, mas geralmente podem ser negociadas com carinho e respeito. No relacionamento misógino, porém, a negociação e o respeito são escassos. Em vez disso, a ligação se desenvolve num campo de batalha sinistro, em que ele tem de vencer e ela tem de perder. O desequilíbrio de poder é o grande tema do relacionamento. O misógino precisa controlar a maneira como sua parceira pensa, sente, se comporta e com quem e com o que ela se envolve. É impressionante a rapidez com que até mesmo as mulheres mais competentes e bem-sucedidas repudiam seu talento e seu poder a fim de conquistar o amor e a aprovação do parceiro. Claro que o controle total é ilusório. É impossível controlar totalmente outro ser humano. Assim, a busca do misógino está fadada ao fracasso. Em consequência, ele fica frustrado e furioso a maior parte do tempo. Às vezes, ele até consegue disfarçar sua hostilidade, mas em outras ocasiões vai manifestá-la como uma opressão psicológica. Por que o termo abuso? A definição atual de abuso, dada pelos profissionais de saúde mental, abrange tanto a violência física como a violência psicológica. Abuso é definido como qualquer comportamento que visa a controlar,
e subjugar outro ser humano pelo uso do medo, humilhação e agressões verbais ou físicas. Em outras palavras, você não deve levar uma surra para ser vítima de um abuso. Na agressão física, as armas são os punhos. Na agressão psicológica, as armas são as palavras. A única diferença entre as duas é a escolha das armas. Não uso o termo abuso de maneira vaga. Não o emprego para descrever um mau humor ocasional ou a manifestação de sentimentos furiosos, como ocorre em qualquer relacionamento. Uso-o para descrever a perseguição sistemática de um parceiro a outro. A violência verbal não recebe a atenção que merece, já que pode ser devastadora para a saúde mental de uma pessoa num período mais prolongado. Muitas vezes as mulheres me dizem, abre aspas, pelo menos ele não me bate, fecha aspas. Minha resposta a essa declaração é a seguinte, abre aspas, o resultado é o mesmo, você se sente igualmente assustada, tão desamparada e com a mesma angústia. Que diferença faz se as armas são os punhos ou as palavras? Fecha aspas. Controle por meio da opressão psicológica. O misógino possui um extenso repertório de táticas para assustar, insultos, comentários desdenhosos e outros comportamentos intimidativos destinados a fazer com que a parceira se sinta inadequada e desamparada. Os ataques mais óbvios incluem gritos, ameaças, acessos de raiva, insultos e críticas constantes. Os ataques são diretos, sem qualquer disfarce, são agressivos. Ameaças implícitas. Uma das táticas mais assustadoras e, por conseguinte, das mais bem-sucedidas do repertório do misógino para assumir o controle é a ameaça implícita de danos físicos. Essas ameaças caracterizaram o casamento de Lorraine e Nate, os pais de Jackie. Nate era um empresário vitorioso, querido e respeitado por seus muitos empregados. Lorraine era uma mulher quieta, que criava os 2 filhos e cuidava da casa. Durante os 35 anos de casamento, Nate usou algumas táticas extremamente assustadoras para controlar Lorraine e o resto da família. Táticas que ninguém fora de casa jamais testemunhou. Lorraine recordou, abre aspas, a irmã de Nate morava na casa ao lado e éramos muito amigas. Fomos ao cinema uma noite e pus um vestido e um chapéu novos. Na volta, perdemos o ônibus e por isso cheguei em casa meia hora mais tarde. Quando entrei, ele andava de um lado para o outro. Nem me deu a oportunidade de explicar. Rasgou-me o vestido, pegou o chapéu novo e cortou-o com uma tesoura. Depois, jogou tudo no incinerador. Senti vontade de morrer. Fiquei apavorada. Fecha aspas. A explosão rancorosa não foi um incidente isolado. Cenas assim ocorriam sempre que Nate se irritava, mesmo que fosse apenas por um momento, com o comportamento de Lorraine. Não estou sugerindo que homens como Nate planejam conscientemente seus ataques. A maior parte dos comportamentos cruéis e opressores são motivados por forças que estão além da percepção consciente. Não obstante, os adultos devem assumir a responsabilidade por seu comportamento, não importa quais sejam os demônios que se agitam em seus íntimos. Como conta Lorraine, abre aspas, eu costumava suplicar que não me fizesse aquelas coisas, ficava apavorada. Ele disse que só ficava assim porque se preocupava demais comigo. Era apenas porque me amava muito. Mas cerca de uma semana depois do incidente em que cortou meu chapéu novo, cozinhei demais um rosbife e Nate quebrou todas as janelas da cozinha. Fecha aspas. Para Lorraine, os ataques de Nate estavam à beira da violência física. A insinuação era clara.
Abre aspas. Hoje quebrei os vidros, amanhã posso quebrar seu braço. Fecha aspas. Ele não precisava agredi-la fisicamente. A ameaça implícita era suficiente para mantê-la sob seu domínio. Ataques verbais. Nem todas as agressões são tão abertamente violentas como as que Lorraine descreveu. Muitas envolvem gritos que podem ser assustadores por causa do volume e da intensidade da raiva. A maioria das pessoas encontra grandes dificuldades para controlar a raiva, mesmo a própria. Quando a raiva é dirigida contra você, o clima pode tornar-se muito tenso. Com o misógino, os gritos geralmente envolvem insultos e acusações, o que torna a experiência duplamente dolorosa. Essas agressões verbais podem ser tão aterradoras e desmoralizantes quanto as ameaças implícitas de violência física. Para Jack, que se esforçava para manter a família e ao mesmo tempo tentava concluir o curso de doutorado, os ataques verbais de Mark foram extremamente perniciosos. Abre aspas. Eu me sentia esgotada, tentando concluir a tese do curso. Tivemos uma semana de chuvas excepcionalmente fortes e a garagem ficou inundada sem que eu soubesse. Estava datilografando a tese quando Mark entrou e disse que queria me mostrar uma coisa. Segui-o obedientemente até a garagem e descobri que a água encharcara algumas caixas de papelão com roupas que eu estava guardando para o exército da salvação. Mark começou a gritar comigo. Sua idiota insensata e liberada. Tudo que sabe fazer é sentar a porra da máquina de escrever. Não se importa com a casa ou comigo. Não quer saber o quanto tenho trabalhado. Enquanto ele gritava, eu tentava tirar as caixas da água. Mark não parava de berrar. Você pensa que é o máximo, acha que é boa demais para se preocupar com a casa. Depois de tirar todas as caixas de água, voltei para dentro de casa e ele me seguiu, me criticando o tempo todo. Eu não conseguia escapar. Fiquei tão transtornada que não consegui terminar de bater a tese, de tanto que minhas mãos tremiam. Fecha aspas. As agressões verbais de Mark ao caráter de Jack eram tão mórbidas quanto os ataques de Nate a Lorraine. Embora no caso de Jack não houvesse ameaça de violência física. Críticas incessantes. Alguns misóginos não recorrem à crueldade óbvia da tática de assustar nem aos insultos para controlar suas parceiras. Em vez de alterarem a voz, esgotam as parceiras pelas críticas incessantes e pelas acusações. Esse tipo de opressão psicológica é particularmente insidioso, porque muitas vezes está disfarçado de ensinamentos para tornar a mulher uma pessoa melhor. Paula, a desenhista comercial que apresentamos no capítulo 2, estava sempre vestida de maneira impecável quando se encontrava comigo. Tinha o condão de pegar as roupas mais simples e combiná-las num efeito deslumbrante. Apesar disso, o marido psicólogo Gary constantemente depreciava seu gosto e sua aparência, sem falar do seu caráter. Ela me contou, abre aspas, ele me odeia por usar jeans, mesmo quando estou em casa. Ele diz, as cores de suas roupas não combinam e você não tem a menor elegância. Houve uma ocasião em que comecei a chorar depois que ele passou uma tarde inteira me apoquentando. Aí Gary disse, o que há com você? Só lhe estou dizendo isso para o seu próprio bem. Só que ele vive implicando comigo por qualquer coisa. Gosto de filmes antigos e Gary diz que não são bastante profundos. Diz que eu não sei pensar, que não leio as coisas certas, não sou bastante prestativa, não o apoio como deveria.
Esforço-me ao máximo para ser o que ele gostaria que eu fosse, mas nada do que eu faço é suficiente para agradá-lo. Fecha aspas. Paula admirava os conhecimentos intelectuais e culturais de Gary. No começo do relacionamento, sentiu-se excitada com a perspectiva de Gary transformá-la numa mulher sofisticada e experiente, uma parceira à altura dele. Aceitou prontamente que ele era mais inteligente e mais instruído, e a ideia de que estava disposto a partilhar esses tesouros com ela deixou-a deliciada. O fato de que muitos dos seus conselhos eram válidos e racionais reduziu ainda mais a capacidade de Paula de perceber como as críticas eram implacáveis. Um misógino do tipo Professor Henry Hingis, aquele que oferece ajuda a uma mulher para que se torne melhor, transformando-a, geralmente exerce uma profissão que lida com o público, sendo estimado e respeitado pela maioria das pessoas. São muitas vezes médicos, advogados, professores ou, como Gary, psicólogos. O prestígio da profissão proporciona a esses homens uma credibilidade adicional como críticos e mentores. Esse tipo de misógino se apresenta como o mestre e guru da parceira, mas não importa o quanto ela se esforce e mude para atender às suas necessidades, sempre estará inevitavelmente errada. As críticas, assim, funcionam mais ou menos como a água mole em pedra dura. As primeiras gotas não causam qualquer dano, mas o efeito cumulativo ao longo de um período prolongado acaba abrindo enormes furos. Da mesma forma, as críticas constantes do misógino corroem a autoconfiança da parceira, destroem o seu amor próprio. Os tipos de opressão psicológica que acabei de descrever são reconhecíveis a partir do momento em que você aprendeu o que procurar. Mas há outros comportamentos muito mais sutis que podem erodir de forma eficaz a sua capacidade de pensar e avaliar objetivamente. Essas técnicas manipuladoras difíceis de detectar, a que chamo de meia-luz, começam a fazê-la duvidar de suas percepções e até mesmo de sua sanidade. Técnicas da meia-luz. Se você gosta de filmes antigos, provavelmente já assistiu a Meia-Luz, Gaslight, com Charles Boyer e Ingrid Bergman. Boyer faz um papel de um marido que aparece apaixonado e devotado à esposa, mas que começa a destruir sua sanidade usando uma porção de técnicas insidiosas. Esconde as joias da mulher e depois a convence de que ela as perdeu ou guardou no lugar que não lembra mais. Tira um quadro da parede e insiste que foi ela quem o removeu. Esses ataques à mente da mulher quase conseguem convencê-la de que está louca. A meia-luz passou a representar justamente esse tipo de manipulação sutil de outra pessoa. O filme oferece um exemplo clássico do poder que um parceiro pode ter sobre o outro. O homem no filme fazia essas coisas de forma deliberada e metódica, a fim de conseguir um tesouro que estava escondido na casa em que vivia com a mulher. O misógino, no entanto, está atrás de um prêmio diferente, e ao contrário do personagem de Boyer, seu comportamento não é o resultado de um planejamento deliberado, o que não faz com que seja menos opressivo. Negativa. Há muitas maneiras pelas quais uma pessoa pode ser levada a questionar a acuidade e a validade de sua memória e de suas percepções. A mais primária e evidente dessas táticas é a negativa. O misógino convence sua parceira de que o incidente não ocorreu. Lembram a história de Jack sobre a água que inundou a garagem e como Mark a insultou? Quando ele foi me procurar, pouco depois a meu pedido,
Interroguei-o sobre o episódio. E Mark disse, abre aspas, não me lembro, não tenho a menor ideia sobre o que ela está se referindo. Sinceramente, não me lembro desses episódios que significam mais para ela, ao que parece, do que todos os tempos maravilhosos que passamos juntos. É incrível como ela só se lembra das coisas ruins. Fecha aspas. Do ponto de vista de Mark, se ele não se lembrava de um incidente, é porque não ocorrera. Esse tipo de esquecimento conveniente é ainda mais encontrável em misóginos que consomem álcool ou tóxicos, o que diminui as inibições e remove o verniz civilizado. Quando as pessoas estão embriagadas ou drogadas, muitas vezes se tornam explosivas e cruéis, mas têm uma capacidade fantástica de esquecer suas ações no dia seguinte. Abre aspas. Puxa, eu estava num porre tão grande ontem à noite que não me lembro de nada do que aconteceu. Fecha aspas. Esta é uma forma comum de negativa. O mais angustiante no uso da negativa como tática é que você fica sem ter o que enfrentar. Cria uma sensação de frustração desesperadora. Não há jeito de resolver um problema com alguém que nega sua existência e insiste que nunca aconteceu o que você sabe ter ocorrido. Alteração dos fatos. Com essa tática, o episódio não é negado, mas reformulado para se ajustar à versão do misógino. Duas pessoas não se lembram de um incidente exatamente da mesma maneira, mas o misógino faz alterações drásticas e amplas nos fatos, a fim de chancelar sua versão da história. Laura relatou o seguinte incidente que ocorreu na noite anterior ao seu casamento com Bob. Abre aspas. Combinamos que eu passaria a noite na casa de amigos nossos, onde o casamento seria realizado no dia seguinte. Bob e eu conversáramos a respeito, estava tudo resolvido e os amigos me esperavam. Quando chegou à casa e viu minha valise arrumada, Bob perguntou para onde eu ia. Respondi que ia para a casa de Joey e Beth, como planejáramos. Ele me fitou como se eu estivesse louca. Jamais concordei com isso, disse ele. Quem tomou essa decisão? Lembrei-lhe que nós dois o fizéramos. Bob disse então, fico bastante preocupado com você, se realmente pensa que te falei tal coisa. Eu nunca poderia concordar com isso. Afinal, é a nossa última noite juntos antes do casamento. Depois que ele acabou de torcer e distorcer o episódio, me senti muito abalada. Será que não entendera absolutamente nada? Fecha aspas. Essa história lembra o clássico 1984 de George Orwell. No romance, as forças totalitárias recolhem os livros de história e reescrevem tudo para dar sua versão do passado. Para Bob, como para muitos misóginos, os fatos são como argila, a serem moldados de forma a justificarem seus anseios ou necessidades no momento. Transferência da culpa. Acompanhando as técnicas da meia-luz, descobre-se a alegação do misógino de que, se está se comportando mal, é apenas em reação a algum desvio seu. Tais homens argumentam de forma tão sincera e convincente que seu comportamento afrontoso passa a ser uma reação compreensível a alguma terrível deficiência ou provocação de sua parte. Ao estipular isso, o misógino evita ter de considerar a possibilidade de que possui alguma deficiência grave. Transferindo a culpa para você, ele se protege de duas maneiras importantes. Absolve-se do desconforto de reconhecer sua participação no problema e a convence de que suas deficiências de caráter são o verdadeiro motivo das dificuldades na vida em comum. Qualquer crítica ou interpelação é apresentada por ele
como prova adicional de suas inadequações. Esse processo de transferência de culpa começa cedo no relacionamento e nunca cessa. No casamento de Laura com Bob, a incapacidade dele de conseguir um emprego transformou-se depressa em culpa dela. Abre aspas. Estávamos casados há cerca de 2 meses, quando ele perdeu o emprego e não procurou com afinco por outro durante muito tempo. Acabou obtendo uma entrevista para alguma coisa que parecia bastante promissora. Naquela tarde, quando chegou a casa, perguntei: "Conseguiu um emprego?" E Bob respondeu: "Consegui, mas achei melhor não aceitar, porque você é uma gastadeira desgraçada e eu não receberia o suficiente para satisfazê-la." Disse-me em seguida que eu atribuía mais valor ao dinheiro do que a ele. Claro que era eu quem trabalhava o tempo todo, mas Bob disse que eu não estava do seu lado, que eu não o apoiava, nada fazia por ele. Quando acabou, eu me sentia como uma personagem de um velho filme de Joan Crawford. Fecha aspas. Bob eximia-se de qualquer culpa ao mesmo tempo em que fazia Laura sentir-se péssima. Ele não precisava sentir-se incapaz quando o motivo pelo qual não podia aceitar o emprego era sua esposa perversa e materialista. Um exemplo radical de transferência de culpa ocorreu ao casamento de Paula quando ela descobriu que Gary tinha o hábito de ter relações sexuais com os clientes, a pretexto de ajudá-las a superar as inibições sexuais. Quando uma de suas clientes finalmente o denunciou, a comissão de ética cancelou sua licença para clinicar. Paula, no entanto, não apenas ficou do seu lado, mas também foi trabalhar fora para sustentar a família. Além disso, assumiu a culpa pelo comportamento criminoso do marido. Ela me disse, abre aspas, ele perdeu a licença por culpa minha. Afinal, se eu fosse mais mulher, ele não precisaria ter relações com as outras. Acontece que eu não era bastante ardente e amorosa. Fecha aspas. Não pude acreditar em meus próprios ouvidos. Gary se comportara de maneira abominável, prejudicara muitas vidas, e Paula estava assumindo a culpa por isso. Claro que Paula estava apenas me repetindo o que Gary lhe dissera a seu respeito, mas acreditava sinceramente. Lembre-se de que os relacionamentos misóginos, ambos os parceiros culpam a mulher por tudo que sai errado. O que levou Paula a aceitar a transferência de culpa de Gary para ela foi que o problema em questão, sexualidade, era uma área de extrema vulnerabilidade, insegurança e repugnância por si mesma. Quando criança, Paula sofrera abusos físicos e sexuais do pai. Essas experiências traumáticas deixaram-na com um sentimento profundo de vergonha e culpa. Ao se tornar adulta, acalentava uma visão de si mesma como estragada e inadequada. Assim, quando o homem que amava atacou-a justamente aí, acusando-a de não ser bastante mulher, ela estava programada para aceitar o fardo. Paula era tão culpada pela perda da licença de Gary quanto Laura o era pela incapacidade de Bob de arrumar um emprego. Mas tanto Bob quanto Gary aprenderam a usar as áreas de vulnerabilidade das esposas em seu benefício. Pela transferência de culpa, eles se poupavam de ver quaisquer inadequações de si mesmos. Infelizmente para Laura e Paula, a aceitação da culpa passou a ser uma prova de seu amor. Numa situação assim, o problema é o seguinte: não há meio de provar seu amor de maneira satisfatória. Sem permissão para protestar. Uma prova adicional de amor nesses casos é a renúncia ao direito de reagir ao que seu parceiro faz. Se você chora ou fica transtornada quando ele a oprime, a reação do homem é geralmente se mostrar ainda mais furioso.
Ele encara a sua reação como um ataque pessoal e como prova adicional de suas inadequações. Nancy, a ex-coordenadora de moda de que falamos na introdução, contou. Abre aspas. Eu dizia a ele quando estava gritando comigo por algum motivo: Por favor, pare de gritar comigo, pois isso me faz me sentir horrível. Se eu começava a chorar, ele ficava ainda mais irritado e gritava coisas assim: Isso mesmo, desate a chorar e inverta tudo, fazendo com que sua incapacidade de ouvir qualquer crítica seja culpa minha. Ele distorce tudo a tal ponto que, se estou desesperada, fico ainda mais. Fecha aspas. Para Jeff, a melhor defesa era um bom ataque. Invertendo a situação, Jeff era capaz de fazer com que Nancy se tornasse a culpada e ele próprio a vítima. Muitos misóginos usam esse método de virar a mesa para desviar qualquer culpa de si mesmos. Podem dizer: Você é sensível demais, está reagindo de maneira exagerada, não suporta qualquer crítica, ou apenas você está louca. Estão invertendo a situação, a fim de nunca precisarem assumir qualquer responsabilidade pela maneira como as parceiras se sentem. Por mais desagradável que possa ser aceitar isso, a verdade é que o misógino está mais preocupado em desviar a culpa de si mesmo do que em reconhecer a angústia que causa a parceira. Quando uma mulher é atacada por demonstrar angústia ou tristeza pelo tratamento do parceiro, deve reprimir seus sentimentos normais. Mas os sentimentos precisam ser descarregados e expressos. Quando uma vazão direta de expressão é cortada, esses sentimentos encontram meios de se manifestarem. Muitas vezes meio desagradáveis e perniciosos, como doença física, pouca energia, falta de motivação e depressão. Controle por meio da opressão física. Por causa da intensidade dos sentimentos envolvidos, a violência de pessoas íntimas tende a ser mais brutal e mais imprevisível do que a violência entre estranhos. O misógino pode se tornar brutal em determinadas condições. Uma das mais importantes dessas condições é o consumo de álcool, que reduz o controle dos impulsos e aumenta o potencial de extravasamento. A embriaguez também proporciona uma desculpa para esses homens descarregarem sua raiva fisicamente. O risco de espancamento da mulher também surge sempre que a família está perturbada ou alterada. Situações que acarretam grande tensão, como gravidez, morte de parente querido, perda do emprego, doença ou mudança na situação financeira, podem desencadear a violência física. Se o misógino se sente ameaçado de perder alguma coisa que lhe é importante e sentindo-se com isso humilhado, é bastante provável que a balança se incline para a brutalidade. Por exemplo, se a mulher arruma emprego depois de passar alguns anos trabalhando apenas em casa, se volta aos estudos ou faz novas amizades, qualquer coisa que o faça sentir-se ameaçado ou abandonado, ele pode tentar controlá-la pela intimidação e pela ameaça. Se isso não dá certo, pode recorrer à violência física, pensando que poderá manter a mulher melhor sob controle se ela estiver com medo. Como você pode saber se a opressão psicológica vai passar à opressão física? O ciúme e a possessividade exagerados sempre prenunciam o perigo. Se você está sujeita a constantes acusações, vigilância permanente, espionagem, interrogatórios ou reações exageradas a infrações menores, como chegar atrasada, tome cuidado. Se conversar com outro homem numa festa e seu parceiro reagir exageradamente com raiva, desproporcional ao caso, tome cuidado.
Esse tipo de suspeita é um sinal de que existe a possibilidade de violência física. Ameaças de violência, mesmo que a violência nunca tenha ocorrido antes, devem sempre ser levadas a sério. Planos de desforra e de vingança e tentativas de controlá-la através de ameaças de força bruta são um sinal evidente de que você precisa de um plano de fuga. Por mais difícil que seja admitir que a violência pode ocorrer, é essencial que você providencie alguns recursos básicos, incluindo algum dinheiro disponível, um lugar seguro para ir com seus filhos, uma maneira de chegar lá a qualquer momento. É de se esperar que você tenha família ou amigo a que possa procurar em busca de apoio. Mas quaisquer que sejam os recursos, todos os especialistas na área concordam num ponto. Se houver violência física, vá embora, mesmo que isso implique em deixar uma linda casa e ir para um abrigo de mulheres espancadas. Há um mecanismo final de controle que exige, como prova de amor, que uma mulher renuncie às próprias coisas que a tornam singular e que constituem uma parte importante de sua personalidade. O misógino exige que sua parceira reduza seu mundo, a fim de que seja mantida a paz entre os dois. A redução do mundo. Esse processo muitas vezes começa de maneira sutil, indireta e afável. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma aula à noite uma vez por semana. Seu parceiro faz com que saiba que conta as horas até chegar em casa, que se sente solitário e angustiado durante sua ausência. Isso pode parecer uma expressão de amor verdadeiro. Ele precisa de você ao seu lado o tempo todo. Mas há uma linha tênue entre esse tipo de devoção e a possessividade. Claro que você pode renunciar ao curso, mas é bem provável que em breve haja alguma outra atividade significativa para você que ele encare como ameaça. A quanto você terá que renunciar a fim de provar o seu amor? Há uma qualidade insaciável e exigente no amor do misógino. Não importa o quanto você dê ou renuncie, nunca é suficiente. O misógino nunca está convencido de que alguém se importa com ele tanto quanto consigo mesmo. Inventará constantemente novos testes para sua devoção. É como se lhe propusesse um exame final a cada semana para um curso em que nunca poderá ser aprovada. Laura achou maravilhoso quando Bob finalmente conseguiu um excelente emprego e se ofereceu para cuidar dela. Trabalhava fora desde os 19 anos e ficou deliciada com a oportunidade de ficar em casa e arrumar o apartamento. Abre aspas. Ele começou a ganhar muito dinheiro e me pediu para deixar de trabalhar. Queria que eu ficasse em casa e descansasse, algo que nunca fora capaz de fazer. Mas logo ele queria também que eu deixasse de procurar minhas amigas. Passou a ficar transtornado até mesmo quando eu visitava minha família. Era como se dissesse que estava me sustentando e por isso me possuía. Fecha aspas. O que surgiu sob disfarce de amor e devoção acabou, para Laura, como prisão. O misógino usa o controle direto ou indireto para alcançar seus objetivos. Pode pedir, suplicar ou exigir que você renuncie a um emprego, a um curso ou a uma amizade, mas também pode começar a atacar indiretamente essas áreas que o ameaçam, deixando-a tão angustiada por continuar que acaba desistindo só para manter a paz. Mas não importa qual seja o método que seu parceiro use, o resultado é sempre o mesmo. Você passa a limitar consideravelmente seu mundo para atender às necessidades dele. Nick, a policial, tinha 24 anos quando conheceu Ed.
Ele também era da polícia, tinha 27 anos e ficou impressionado com a inteligência, a competência e a capacidade física de Nick como atleta e policial. Nick achou excitante o comportamento machista e a beleza loura de Ed. Apaixonaram-se num instante e não demoraram a casar. Em pouco tempo, porém, o temperamento e o ciúme de Ed se tornaram um problema. Estavam casados há 2 anos, quando Nick foi me procurar. Abre aspas. Ele quer saber tudo o que eu faço. Quando eu não informo antes de alguma coisa, ele usa como arma para provar que não mereço confiança. Liga para o meu setor ou até mesmo para o meu carro de patrulha 3 ou 4 vezes por dia só para me fiscalizar. Onde estou, com quem estou. É constrangedor. Se não estou onde ele imagina, Ed tem um acesso. Na semana passada, saí para almoçar com uma colega e quando voltei, ele estava esperando junto à minha mesa, a cara vermelha. Levou-me para outra sala e desatou a gritar que eu o traía. Ed me deixa apavorada quando fica assim. Fecha aspas. Nick chegará à conclusão de que as explosões de Ed eram tão embaraçosas e assustadoras que não valia a pena irritá-lo. Ela renunciou à pouca liberdade que ainda tinha, mesmo no trabalho. Esse tipo de ciúme e de possessividade não se restringe ao medo tradicional do seu possível envolvimento romântico com outro homem. Ao contrário, estende-se a todos os aspectos de sua vida. Qualquer coisa que você faça que esteja fora do controle do misógino ou seja encarada como uma ameaça a ele deve ser abolida.